Fala rapaziada, no meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai comentar sobre escala 6x1 nunca vai acabar. Política hoje com vocês, se inscreve no canal, deixa seu like, em busca de 200 inscritos nesse canal que é muito importante. Aba playlists, tem conteúdo de vários tipos, tem filosofia, tem de tudo lá, tem outras áreas lá. Então dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai gostar, fechou? Bom, tô na minha mesa de produções, vocês podem ver o cenário aqui, né? Quando eu tô gravando pra vocês, penca de vídeos, tem um cenário da mesinha. Quando eu tô na mesa de produções, tem um cenário de um bagulho, uma parede lá atrás. Bom, vamos lá. A escala 6x1 nunca vai acabar. Primeiro eu quero deixar claro o seguinte. A escala 6x1 foi pauta da esquerda. A gente tem que começar a entender desde o início até agora. A escala 6x1 é pauta da esquerda. Assim como qualquer outra pauta social. Veja bem, a esquerda tem a tendência de criar pautas sociais. Não que a direita não crie. Pelo amor de Deus, não me interpretem errado. A direita cria pautas sociais. Mas eu quero dizer que desde os seus primórdios, a esquerda se alimenta de pautas sociais. Por quê? Porque ela precisa se comunicar com o público. O foco da esquerda é pautas sociais. Você pode ver, tem pauta para a comunidade LGBT, você vê pauta para gás, você vê pauta para, nesse caso, fim da escala 6x1, você vê pauta de tudo quanto é tipo. Porque esse tipo de pauta é possível manipular a massa com isso. É possível fazer eles brigarem um contra o outro, entende? Enquanto os políticos estão lá em cima. Mas ela nunca vai acabar por quê? Agora eu quero falar de economia. A parte mais maçante. Que não é todo mundo que tem cabeça, não é todo mundo que vai compreender o que eu tô falando aqui. Porque eu vou falar de economia, não vou falar de politicagem. Depois a gente fala de politicagem, beleza? Cara, se você acaba com a escala 6x1, você quebra a economia por inteira. Vamos lá. Se você quer acabar com a escala 6x1, então você não tem que começar acabando com a escala 6x1. Você tem que começar fazendo uma reforma econômica inteira no país. Porque se você acaba com a escala 6x1, automaticamente você acaba com os empresários que têm empresas e que funcionam no Brasil. Pensa comigo, se eu sou um empresário, eu tenho uma empresa aqui no Brasil, em São Paulo, e do dia para a noite os políticos resolvem mudar a escala 5x2. 5x2. Eu, que sou empresário, vou preferir contratar pessoas para substituírem essas outras que estão na sua folga 5x2, ou vou preferir tirar a minha empresa daqui e botar a minha empresa num país que tem um tempo de trabalho maior? Com certeza eu tiraria a minha empresa daqui e colocaria num lugar com um emprego maior. Quando os empresários tiram a sua empresa daqui, isso mostra que eles não confiam no nosso país. Isso mostra que eles não confiam na nossa moeda e na nossa gestão. Quanto mais sai a empresa daqui, menos confiança tem para chegar a empresa aqui. Então, calma. Entendemos um problema. As empresas não podem sair daqui. Você pode falar para mim, mas Gustavo, tem indústria nacional. Mas que merda de indústria nacional, cara. Positivo, Multilaser. Essas marcas, essas empresas, essas indústrias nunca alcançaram o patamar de um iPhone, de uma Apple, de um Samsung, que são empresas de fora. São empresas de uma China, entende? Coreia do Norte. Coreia do Norte não, Coreia do Sul, perdão. Então a gente vê que se a gente tira a escala 6x1, a gente quebra a economia. Mas se vocês estão olhando pra mim, vocês podem estar falando, o Gustavo não é a favor do povo. Calma. Agora a gente vai falar de politicagem. Os políticos também não são a favor do povo. Nem da esquerda, nem da direita, certo? Mas vale observar aqui que exclusivamente isso que a gente está comentando é pura politicagem da esquerda. A gente pode ver que essa pauta ela é fomentada há anos, há muito tempo. Nunca foi feito nada. Além de apresentar um formulário e na Câmara e falar o seguinte. Claro, dando ênfase para poder dar a entender que você quer mesmo brigar por isso. Mas você não quer, óbvio. E aí eles vão lá na Câmara, aparece o papel, né? E aí eles vão falar assim. Tem que acabar o fim da escala 6x1. E a gente vai lutar por isso que a gente tá a favor do povo. Aí passa uma semana, todo mundo esqueceu. Porque é assim que vai funcionar. Para a escala 6x1 acabar de verdade, como eu tinha falado, tem que acontecer uma reforma absurda no nosso país. E outra, falando de cultura, as pessoas gostam de argumentar coisas vagas. Então eu rancor muito grande nesses argumentos vagos. Por quê? Vamos lá. Tu quer argumentar? Não tem problema nenhum argumentar. Você pode argumentar.
né? A opinião ela é livre para cada um, para cada sujeito. E, cara, as pessoas elas falam assim, se a gente baixar para escala 5x2, por exemplo, as pessoas vão ter mais tempo para ficar com sua família, para estudar. Parece um sonho, né? Pois veja bem, a cultura brasileira é tão depravada que eu duvido muito que esses sujeitos que trabalham na escala 6x1, que já botam atestado, ou que faltam trabalho, ou que dão qualquer coisinha ali aqui para fugir do trabalho, com a escala 5x2, ou na escala 4x3, por exemplo, que eu tô botando aqui a mínimo, o 5x2, mas tem gente que defende a 4x3, pra você ver, é um absurdo, é pura politicagem. Isso nunca vai acontecer. Mas veja bem, tu acha que essas pessoas, no tempo livre, vão mesmo ler, e tô lendo aqui, ó, gravei um outro vídeo mostrando pra vocês, tu acha mesmo que as pessoas vão ler, elas vão sentar a bunda na cadeira, elas vão abrir o livro, aqui ó, até aqui a página, né, de Sartre, né, elas vão abrir o livro aqui, e elas vão ler assim. Muito bom, por sinal, tá falando sobre existência. Elas não vão ler. Não vão ler. Tu acha que elas vão ficar com a família? Não, elas vão pra churrasco. Elas vão pra baile funk. Entende? Por quê? Porque a cultura do Brasil é assim. Você tem que mudar até a cultura para mudar o sistema do trabalho do Brasil. Entendeu? Ah, o salário é pouco para trabalhar muito. O problema não é só aqui. O problema é nos outros países também. O problema não é nem o presidente. O problema é a inflação e a má gestão de anos e décadas mal gerenciada da nossa economia brasileira, que é uma merda. Então você tá vendo que os argumentos são vagos, são falhos, entendeu? E aí sempre vem um ou outro para falar o seguinte: ah não, mas na Suíça você trabalha menos e tal. Veja bem, eles são mais rigorosos com atestados. Aqui no Brasil, uma mulher fica grávida, ela se afasta por meses. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela se afasta 3 dias a mais. E já falar de salário descontado. Na Suíça, falando de Suíça de novo, né? Na Suíça a gente pode ver que a economia é mais instável, de seu dinheiro vale mais na Suíça, seu dinheiro vale mais nos Estados Unidos. Então assim, esses países trabalham menos, as pessoas trabalham menos, porque o país consegue gerir com as pessoas trabalhando menos. E por quê? Porque na linha histórica desses países foram mais gerenciados, melhores organizados. E uma melhor economia, simples assim. Entendeu? Então assim, a gente não pode meter o Brasil nisso. Né? E sempre tem o outro falando, ah, mas a China... Meu amigo, as pessoas na China são claramente escravizadas. As pessoas na China são pior que aqui. Os sujeitos trabalham, começam às 5 horas da manhã o trabalho, vai até 11 da noite, 10 da noite. Isso é a China. Para quem mora na China, para quem nasceu, na verdade, na China, né? O governo escolhe o que você tem que fazer. A China é autoritária. Então, enfim, resumindo tudo isso, a escala 6x1 é puramente politicagem. E não que eu não seja contra, tá? Se engana que eu acho que eu sou contra, eu acho que sim, claro, tinha que ter uma escala 5x2, eu acho, pelo menos. Só que a realidade não é essa. A minha opinião não é a realidade. A minha opinião, ela é puramente o que eu vejo. Se a minha opinião fosse o que eu quisesse, eu ia chegar aqui, ia descer a lenha e falar, escala 6x1, tem que acabar mesmo. A gente tem que ser realista, ok? E não vai acabar assim do dia pra noite, tá? Mas, enfim, no final das contas é pura politicagem. E isso serve só para fomentar a massa, isso serve só para fomentar as pessoas, deixar elas brigando entre elas, e é isso. E geralmente brigando entre políticos, né? Porque a esquerda costuma levantar pautas sociais, para a direita ir lá, desmascarar as pautas sociais, e aí as pessoas ficarem, tá vendo como a direita é anti-povo, não é contra o povo. Se você é contra o povo, você é contra si mesmo, nem tem como ser contra o povo, fica com essa daí. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, tamo junto, é isso, valeu, fui!